A graça e a paz, amados, eu quero ministrar hoje sobre o poder secreto do barro. Quero falar sobre isso hoje com você e quero utilizar para isso um texto que está em Jeremias 18, do verso 1 ao 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sob as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Amados, nós somos feitos de pó da terra, do pó mesmo da terra. E desde muito cedo nós fomos separados como vasos nas mãos do oleiro. Deus, ele se oculta no meio das circunstâncias. Isso quer dizer que ele age às vezes de certas formas que nós não percebemos. Ele age por caminhos misteriosos. Ele faz as coisas sem que às vezes nós percebamos a presença do Senhor. Sabemos que ele está presente. Cada um de nós é um vaso que o Senhor está moldando, como diz a palavra de Jeremias. E neste processo, ele usa alguns meios que são misteriosos para nós. Mas a intenção é nos tornar cada vez melhores, cada vez mais prontos para receber o bálsamo santo, que é a palavra de Cristo. Todos nós, eventualmente, sentiremos que estamos sendo moldados, formados, torneados, assim como um vaso. Nós sentiremos o toque de Deus nos moldando. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele permite então que algumas situações colidam conosco para nos melhorar. E nós chamamos essas situações adversas que colidem conosco de tribulações. A palavra do Senhor diz no Salmo 34, verso 18, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Nos momentos em que sentimos que a mão do oleiro está nos tocando, nós oramos como nunca tínhamos orado antes. Nós começamos a louvamos com mais intensidade, como nunca tínhamos louvado antes. Essa é a ação do oleiro, moldando e tratando o vaso. Mas vejam só, para se permitir ser moldado, você precisa se sentir insatisfeito consigo mesmo. Você precisa clamar pela mão do oleiro a te moldar. E eu separei nesse texto aqui 5 verdades, vou falar rapidamente, 5 verdades sobre isso. A primeira verdade é a seguinte: o poder de vir a ser está no barro. Por mais talentoso que o oleiro seja, ele não consegue moldar o barro que não quer ser moldado. Por mais talentoso e experiente que o oleiro seja, ele não é capaz de fazer um vaso moldando uma pedra, porque a pedra não se deixa moldar. Então fica claro que o oleiro, que é Deus, ele quer nos moldar, ele quer tratar o nosso espírito. Mas a escolha de como esse processo vai ser é do barro, é a nossa escolha. Quando o barro rejeita a técnica do oleiro e questiona a maneira como o oleiro age, ele está se recusando a ser moldado. Ele está, a gente diz na gíria, ele está esperneando da maneira como as coisas ocorrem com ele. Mas o barro, para ele ser moldado para o Senhor, é aquele barro flexível, aquele barro úmido que se derrete nas mãos do oleiro. Aquele que diz: Senhor, faz tua vontade, não a minha. Senhor, faz o teu querer e não o meu. E eu te adorarei e eu te louvarei. Este é o barro pronto para ser moldado. A intenção de Deus ao nos moldar não é colocar um cabresto em nós, mas é nos aperfeiçoar, nos transformar, nos deixar mais parecidos com Ele. Deus nos pressiona e nós nunca mais esquecemos que o barro precisa de ser amassado, o barro precisa de ser moldado. Segunda verdade: existe poder na rotina e no hábito.
o oleiro, ele trabalha, não sei se vocês já viram, utilizando uma roda. A argila, o barro fica ali e fica girando, girando, girando em círculos. Às vezes o barro sente, mas eu já passei por aqui, eu estou girando em círculos, eu não saio deste lugar aqui, eu já passei várias vezes, estou sentindo toque, nada acontece. Mas a cada volta da roda, ele é mais moldado com aquilo que as mãos do oleiro quer que ele se torne. Por isso, às vezes, sermos moldados parece tão cansativo. As voltas que nós damos é porque alguma aresta ficou. Existe algo em nós ainda que precisa ser tirado, estipado e que ainda não foi. Mas os ciclos do nosso crescimento, eles são em espiral. Nós damos uma volta completa na roda e Deus espera que ao final dessa volta nós estejamos num nível diferente, num nível mais aperfeiçoado. Por isso que quanto mais flexível e mais maleável for o barro, mais rápido ele será moldado, mais rápido ele será um vaso de excelência. Amém? Terceira verdade, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O verso 4 do texto que nós lemos de Jeremias 18 diz isso, que o oleiro, ele não desiste. Ele, se precisar, se nós nos quebrarmos, ele faz outro. Ele começa de novo. E quando o barro se recusa a ser moldado, o vaso estoura, ele racha, ele quebra. Quando ele perde a maleabilidade, ele quebra. Geralmente, esta quebra acontece quando o vaso começa a trabalhar na obra, quando ele começa a cooperar. E aí começam a surgir as pressões. Vem as dúvidas, né? De que me adianta ser fiel, estou fazendo tudo certo, não estou indo para lado nenhum, nada está mudando, as pessoas não estão aceitando Jesus, os irmãos não estão se dando bem, nada. Quando esses pensamentos começam a surgir em nós, é porque estamos esfarelando nas mãos do Criador. Estamos rachando e deixando a unção escapar no meio das nossas fendas. O oleiro, às vezes, quer nos tornar vasos maiores, mais profundos, mais largos, para que possamos conter o óleo da tua essência em nós, em maior quantidade. E aí reside, então, a pressão. Se trincarmos e quebrarmos, ele é paciente, nos dá uma segunda chance e nos molda novamente. Quarta verdade. O barro deve ser amaciado. Algumas vezes o oleiro precisa amaciar o vaso com a água da palavra e com o óleo do Espírito. Era assim que os oleiros faziam em Israel. Para moldar o vaso de uma maneira mais eficaz, eles misturavam água e óleo. A água, nós sabemos, ela simboliza a palavra. Ou seja, quanto mais palavra você recebe, mais quebrantado e mais maleável você se torna nas mãos do oleiro. Mais fácil você se adapta aos desígnios do oleiro. O óleo, todo mundo sabe, também aponta para a unção. A unção, amados, aí é fruto de oração. O óleo, ele é resultado direto da intimidade. Ele não é obtido de outra forma. Não existe outro fornecedor para isso. Somente a intimidade. Nós não podemos nos esquecer que oração diária, jejum e adoração contínua nos aproximam, nos tornam mais íntimos do Senhor. Vamos aproveitar esses dias então para buscar essa unção, esse óleo para a nossa vida, para que sejamos mais maleáveis. E a quinta e última verdade é a que mais fala conosco às vezes. É que o vaso, ele deve ser levado ao fogo. Todos nós gostamos do produto acabado, aquele vaso pronto, bonitinho, pintadinho, mas às vezes nós não aceitamos o processo. Às vezes nós olhamos pessoas na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso meio, e nós não imaginamos como foi duro para ele chegar naquela posição que ele se encontra, como foi difícil ser moldado. Então nós gostamos de ver o vaso pronto, mas às vezes não aprovamos o processo. E o último estágio ocorre quando o vaso, após ser moldado, ele é colocado no fogo. O fogo é a maneira que o Senhor tem de nos trazer solidez, consistência, nos tornando úteis para o serviço, para pregar a sua palavra, para buscarmos cada vez mais a estatura
do varão perfeito. É no fogo que a imagem de Deus fica gravada em nós e não sairá nunca mais, nunca mais. Ficará gravada indelevelmente. É no fogo que os elementos barro, água e óleo se fundem, e antes o que eram vários elementos agora se tornam um só, sólido, útil e forte, para ser usado pelo oleiro naquilo que bem lhe aprouver. Amados, então eu quero deixar para vocês hoje que o oleiro já está trabalhando nas suas vidas, que todos nós possamos cada vez mais nos deixar moldar, para que nós possamos alcançar um outro nível de intimidade, outro nível de compreensão da palavra, outro nível de estarmos na presença do Senhor. Deus quer mudar nossas vidas, nos deixando cada vez mais parecidos com Cristo. Então a minha sugestão para nós, vamos usar esses dias diferentes, um pouco diferentes que estamos vivendo hoje, para nos deixar moldar, para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa rotina de adoração e de oração. Na verdade, como todos nós já erramos, nós estamos tendo uma segunda chance. Nós vamos ser amaciados, vamos buscar então a água da palavra e o óleo da presença, da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. E ao final vamos para o fogo, com a finalidade de sermos vasos de excelência, para que possamos conter o perfume agradável do Senhor em nós. Amém? Eu queria que cada um de nós, cada um de vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, creia e tome posse dessa palavra. Que você possa ser também um vaso cheio da presença do Senhor, útil para conter o perfume, excelência da bondade, do amor e da graça do Senhor. Amém? Eu desejo que você tenha um dia e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.